automaticamente eu fui levada para esse contexto histórico. A história de Gideão, que a gente já conhece por muitas faces. Há alguns dias atrás eu me recordo da gente o pastor ter trazido orientações acerca desse texto. E meditando nesse salmo, onde o Davi, nessa primeira parte, está se lamentando porque os inimigos são numerosos, os opositores são muitos. Quando eu me deparei com essa parte que ele disse em canção que ele tinha que devolver até aquilo que era dele. Sabe o que ele está falando? Eu tenho que devolver até aquilo que eu não roubei. Ele está falando de perda, ele está falando de ser subtraído. E automaticamente eu fui para essa história de Gideão, porque em paralelo ele vai dizer no salmo, na canção: eu não sou inocente, os meus pecados o Senhor conhece. E o capítulo 6 de Juízes vai trazer essa narrativa de que o povo estava consciente, porque pecou. Deus falou: se pecar vai dar ruim e vocês vão sofrer as consequências. E naquele período a consequência foi ser roubado tudo aquilo que eles estavam fazendo. Aí a gente tem essa narrativa da história de Gideão, alguém que honrava os seus pais, alguém que entendeu o princípio da honra, que está escondido como se fosse uma caverna, para trazer o sustento para a família, para fazer aquilo que era preciso ser feito. Deus não está falando com ele. Ele está lá fazendo, trazendo sustento, levantando cedo para trazer o sustento. E o Senhor falou comigo, porque ele não estava na obra fazendo nada, ele estava tentando trazer o sustento para a sua família quando Deus encontra ele. Olha aí. E a gente é tão bom para fazer as coisas que nos vão trazer retorno. A gente é tão excelente, se não é, deveria ser. Se você não é o melhor funcionário da empresa, você tem a obrigação de ser servo do Senhor e ser o melhor. E Deus falou comigo na primeira pessoa, porque eu me considero e tenho quem ateste que eu sou muito boa no meu trabalho. Eu dou exemplo. No meu trabalho, eu dou exemplo. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o melhor. Isso é lavando a louça da minha casa. Isso é fazendo um arroz que eu cozinho semanalmente, agora nem tanto. Eu sou muito boa para as coisas que vão me dar retorno. Eu sou muito boa. E se você não é, se você está achando que eu estou falando demais, eu acho que você precisa voltar às primeiras obras e rever que o Senhor te chamou para ser um povo modelo. Então você tem que ser esse modelo. Eu nem quero falar disso, porque acho que isso é voltar casas atrás, é voltar aos princípios elementares. E o Senhor não quer falar conosco nesses princípios básicos. Eu estou falando de alguém que levanta cedo e faz o melhor que precisa ser feito, que não nega trabalho, que quando não está, especialmente homens, mas mulheres hoje em dia também fazem esse papel, que quando está faltando vai lá: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso vir no bolo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque é para o meu benefício. Mas quando Deus encontra esse homem, ele está fazendo aquilo que é para a sobrevivência dele. Ele não está no templo orando, ele não está cantando, ele está fazendo aquilo que ele precisa para sobreviver. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que você tem sido bom. Se não está, volta, rever os conceitos e a partir daqui pensa que você precisa ser o modelo. Deus chamou Israel, você é aproximado para ser modelo. O modelo do profissional, o modelo de pessoa, o modelo de pai, o modelo de mãe, o modelo de ser humano. Aí esse homem, ele está fazendo o que precisa ser feito e ele é bom no que ele está fazendo, porque está escondendo. Ele já entendeu: vou por aqui.
aqui, que aqui pode dar bom. E eu estou falando para você que é um servo, um homem de Deus, que para as coisas que te beneficiam, ou melhor, para aquilo que se eu não for vai dar ruim, se eu não for vai ter comida, se eu não for não vai dar certo. Você é muito bom para isso, mas para as coisas de Deus. Mais para as coisas de Deus. Ai, é uma preguiça, é um cansaço. E se eu estou falando isso de novo, é porque o Senhor aprova e falar conosco de novo, até que quem sabe entra. E eu falei, Senhor, eu não quero falar. Aleluia. Por quê? Porque lendo a Bíblia, e eu não tenho, imagina, coitada de mim. Eu tenho uma coisa que daqui a pouco eu esqueço, eu só estou vendo, eu olho aquilo e fico super fixada, depois eu esqueço. Mas a gente pode se colocar no papel de outras pessoas que estão aqui, que falam, olha, eu vou ler o profeta. O profeta, eu acho que foi lá, viveu, foi exilado, alguns dos, né? Foi lá, viu ocularmente, falou. Talvez alcançava um coração ali, talvez uma chuva aqui, mas a grande parte ouvia e não acontecia nada. E como nós estamos falando de profecia, se você não der ouvido à voz do Senhor, você vai morrer no deserto. Mas o Senhor é tão misericordioso que aprove falar conosco mais uma vez. Fernanda, você é tão boa para as coisas de Deus, mas para orar na sua casa, no quarto, no secreto, você não ora. Aí você quer me dizer que ora na sua casa se você não vem orar na igreja? Não ora, mentiroso. Eu sei que é duro, porque eu falei, Senhor, imagina esse profeta que falava todo dia, quis desistir, quis a morte, mas ele estava preso às cordas de amor do Senhor, e ele continuou falando. Então eu já estou deste lado do muro. Eu não quero falar, Senhor, mas se o Senhor quiser me usar aqui, tão boa, tão modelo, tão referência, mas para Deus, por que essa mulher gritou de novo? Aí eu fico sentindo, aí eu fico magoado, aí eu me sinto no direito de abandonar os caminhos de Deus. E eu quero que eu te diga uma coisa: pessoas vão te machucar dentro da igreja, assim como você aguenta ofensa lá no teu trabalho. Lá eu posso ser humilhada, lá eu posso ganhar 3 vezes menos do que um homem, e tenho que dar glórias a Deus, e amanhã tenho que acordar e colocar meu melhor sorriso e lá e ser o modelo. Mas aqui eu posso fazer o que eu quero. Aqui eu preciso demais para poder fazer alguma coisa. Lá vai a segunda palavra de Deus. Deus só precisa do básico. Ai, mas eu não sei falar hebraico. Deus só precisa do português que você tem aí dentro da tua Bíblia Almeida, corrigida e atualizada, se for o caso. Não precisa de trilíngue, não precisa do hebraico, aramaico e muito menos do grego. Precisa de você voluntário, fazendo o que precisa ser feito. Por quê? Porque o anjo encontra ele e diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Aí eu volto num Davi desfalecido, sem pé, fundando na lama, não aguentando mais, não tem pé, não tem mais para onde ir. Eu vejo um homem desfalecido, mas o Senhor falando para ele: o que é que você tem? O que é que você tem, servo de Deus? Ai, mas eu não consigo, porque eu preciso de mais tempo. Deus não precisa do teu intermediário nem do teu avançado. Deus precisa do teu básico. O básico funciona, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Por quê? Porque Deus precisa cumprir a palavra dele na minha e na tua vida. Mas eu sou muito boa lá fora, mas aqui dentro eu fico dodói e eu quero fazer o que eu quero. As coisas de Deus, para quem trabalha, eu consigo só fazer um paralelo com aquilo que eu trabalho. Por isso que eu dei esse exemplo. As coisas de Deus é muito parecida com
com essa jornada que a gente tem. Você consegue fazer um paralelo com a tua vida profissional. Às vezes você vai ouvir coisas, às vezes você vai receber coisas que você não merecia receber. Mas o Senhor diz para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o sustento da família dele. E Deus está falando para ele: Gideão, o que você faz de básico não é o espiritual, é o natural. Mas se você tiver esse empenho que você tem na tua vida secular, se você colocar no reino, eu te uso. Isso, eu sou humilhando tudo, mas na casa de Deus, ai, uma fraqueza. Ai, eu não sei se eu pode. Porque o Senhor é contigo. Pode, porque o Senhor é contigo. E porque Ele foi com ele. Aí eu fui buscar essa palavra. Deus falou para Gideão: eu sou contigo. Você sabe o fim da história. Foi com ele até o fim. Aí eu lembrei de Isaías: eu sou contigo. Você passa pela tribulação, mas não te consome, porque eu sou contigo. Josué, se anima aí. Por quê? Porque eu sou contigo. Mas como eu disse antes, talvez você ache que isso aqui é só mais um grito da Fernanda. Mas Deus falou comigo. Quem sabe voltar aí a colocar um celular para despertar, para fazer uma oração. Quem sabe, não sei, gente, tem áudio hoje, pastora, para ler a Bíblia. Você não precisa nem ser no método tradicional. Você pode começar de alguma forma com o básico. Uau! Ao invés de ficar ouvindo alguma coisa, coloca no teu fone a palavra de Deus. Eu gosto do Cid Moreira. Ele vai falando, ele vai fazendo eu acho o máximo. Não sei, não sei. Os caminhos são Deus. Talvez você goste de uma coisa mais nova. Porque ele falou para Josué, ele falou para Gideão, e ele falou para nós: estou contigo todos os dias, quando? Até a consumação. Por isso vai dar certo, por isso você vai chegar, por isso, se você for um povo modelo, com a mesma aplicação que você é lá aqui, o Senhor vai glorificar o nome dele. E para finalizar, se você não quiser fazer parte, tem um povo que quer. Se você não quiser fazer parte, não tem problema. Deus vai cumprir a palavra dele aqui, do mesmo jeito. Mas como tua irmã, como alguém que sabe que se não ficar agarrada nas cordas, nas orlas, como alguém que te ama em Cristo. Se você não quiser e não fizer caso dessa palavra, Deus vai cumprir a palavra dele do mesmo jeito e você vai ficar de fora. Mas se fosse você, eu dava crédito. Porque aquele que falou que era contigo lá atrás, falou e fala